Então, o segundo tipo de teste não paramétrico que a gente vai ver é o teste da tabela de contingência. Então, esse teste serve para estimar o quanto duas variáveis são independentes ou não. Na parte inicial do curso, né, a gente falou sobre variáveis aleatórias independentes, né? E se a gente conhece a distribuição das variáveis, né, a distribuição de probabilidade conjunta, a gente sabe determinar quando elas são dependentes ou não. No caso aqui de inferência, né, a gente não tem a informação da distribuição de probabilidade das variáveis, a gente só vai ter informação de amostras. Então a gente não tem como afirmar com certeza se, a partir das amostras, né, se as variáveis vão ser independentes ou não. Mas a gente tem aqui o teste de hipótese para auxiliar nessa tomada de decisão, né, a partir de uma incerteza estimada. Então vamos ver como a gente aplica nesse caso. Então aqui, uma empresa opera 4 máquinas, denotadas pelas letras A, B, C, D, em 3 turnos. Então tem 4 máquinas, 3 turnos. A empresa registrou todas as interrupções que ocorreram desde o início das operações em cada máquina. E em cada máquina e em cada turno. E o resultado foi colocado aqui nessa tabela. Então a gente teve, por exemplo, 41 das interrupções ocorreram aqui na máquina A no turno 1. 11 interrupções ocorreram aqui na máquina B no turno 2, assim por diante. Então aqui a pergunta que fica é a seguinte: se o número de interrupções sofre alguma influência ou da máquina, né, ou do turno, ou seja, se tem algum turno ou alguma máquina que tem mais interrupções. Então a gente vai denotar aqui, a gente vai chamar de R o número de classes nas linhas, né, e C o número de classes nas colunas. Então no nosso exemplo a gente tem 3 turnos, 3 linhas, então R vai ser 3, e 4 colunas, 4 máquinas, então o C vai valer 4. Também vamos denotar aqui por O subíndice e J o número de observações na classe da linha I e da coluna J. Então, por exemplo, o O11 vai ser o número de observações aqui da primeira linha e da primeira coluna, ou seja, 41. O12 vai ser o número aqui de observações da primeira linha, segunda coluna, 20. O21, o número de observações da segunda linha, primeira coluna, 31. E assim por diante. Então, se a gente denotar aqui por U subíndice I a probabilidade de um elemento pertencer à iésima linha, né? Ou seja, seria a proporção de elementos que está na iésima linha, ou seja, no caso aqui, proporção de falhas que está no primeiro turno, proporção de falhas que estão no segundo turno, proporção de falhas que estão no terceiro turno. Então a gente já viu que uma maneira de estimar essa proporção, através dessa própria amostra, esses próprios dados amostrais que a gente tem aqui, é dividir aqui o número de elementos que está na linha pelo número de elementos totais da amostra. Então a gente ficaria aqui com a soma das observações na linha, ou seja, variando a coluna, dividido por N o tamanho total da amostra. É a mesma coisa para V, J a probabilidade do elemento pertencer à jésima coluna. Ou seja,
probabilidade da interrupção ser proporção de interrupções aqui na máquina A, na máquina B, na máquina C e na máquina D. Ou seja, a proporção de interrupções na máquina A vai ser o total aqui da coluna referente à máquina A dividido pelo total da amostra. Então agora a gente vai somar aqui na linha. Quer dizer, na coluna variando as linhas. Então se a gente denotar por P subíndice IJ a probabilidade de um elemento pertencer à coluna I e coluna J, ou seja, probabilidade de uma interrupção ter ocorrido no primeiro turno e na máquina A, proporção de uma interrupção ter ocorrido aqui no terceiro turno e na máquina B. Então, se a gente assumir como hipótese a independência das duas variáveis, essa probabilidade aqui vai ser o produto de cada uma das probabilidades, ou seja, a probabilidade de um elemento pertencer à classe da linha I e da coluna J vai ser igual à probabilidade dela pertencer à classe da linha I vezes a probabilidade dela pertencer à classe da coluna J. Então, a frequência esperada, né, assumindo essa hipótese, para cada uma dessas entradas aqui, seria n vezes, né, ou seja, o tamanho da amostra vezes essa probabilidade aqui. Se a gente substituir aqui essas expressões de U e V, né, a gente vai ficar com 1 sobre n vezes o somatório aqui na jésima coluna, quer dizer, na iésima linha, vezes o somatório aqui das observações para a jésima coluna. Então essa seria a frequência esperada, né, para a classe da linha I e da coluna J. Então agora a gente vai usar a estatística de teste dada pela distribuição aqui quadrado, né? E a gente vai olhar aqui a soma de todos os desvios, né, dividido pela frequência esperada. Aqui faltou um quadrado aqui no numerador, aqui é o quadrado dos desvios dividido pela frequência esperada de cada uma das entradas aqui. Então essa a gente vai usar como estatística de teste a distribuição aqui quadrado com R-1 multiplicando C-1 graus de liberdade. R o número de linhas e C o número de colunas. E também a gente vai adotar as seguintes hipóteses, né? A hipótese nula de que as variáveis são independentes e a hipótese alternativa de que as variáveis não são independentes. Então aqui a gente tem que primeiro calcular aqui as probabilidades de cada linha e cada coluna, né? Então aqui por exemplo, para calcular o subíndice 1 aqui, né, a gente vai somar todas as observações da primeira linha e dividir pelo total aqui de tamanho da amostra N212, vai dar a probabilidade de 0,42. A mesma coisa aqui para a segunda e terceira linha e a mesma coisa para as colunas, ou seja, probabilidade de um elemento C de uma interrupção ter ocorrido na máquina A, eu vou somar aqui a primeira linha, né, e vou dividir por 212, vai dar esse valor aqui, do V. E uma vez que eu tenho a
distribuição aqui das variáveis U e V, eu consigo calcular as frequências esperadas, né, pelo produto aqui. Vai ser U vezes UJ, VJ vezes N. Então, a frequência esperada aqui de interrupções no primeiro turno na máquina A vai ser 0,42 vezes 0,41 vezes N, 212, que vai dar 36,5. E a mesma coisa aqui para os demais valores. Aí, para calcular a estimativa, eu vou calcular aqui a soma dos quadrados dos desvios, né, dividido pelos valores esperados. Então, vai ficar 4,5 ao quadrado dividido por 36,5, né? Aqui mais meio ao quadrado dividido por 20,5 e assim por diante para todos os valores. Então, se a gente fizer essa conta, nossa estimativa vai ficar 11,94. Se eu olhar na tabela aqui o valor crítico, né, para o nível de significância de 5%, a gente tem 3 linhas, 4 colunas. Então, os graus de liberdade aqui vai ficar 3 menos 1 vezes 4 menos 1, que dá 6. Aí o valor crítico aqui vai dar 12,592. E aí, como a nossa estimativa de 11,94 foi menor do que esse valor crítico, a gente não rejeita a hipótese nula nesse caso. Ou seja, para esse nível de significância, a gente não rejeita a hipótese de que as variáveis são independentes.